Olá, gente, boa noite, associados, boa noite, caras, telespectadores, a nossa audiência maravilhosa, agentes autônomos de investimentos, assessores de investimentos, futuros assessores, sejam bem-vindos ao nosso canal do Ais Livres, aos nossos associados, obrigado por todo o apoio, aos nossos patrocinadores, muito obrigado, e hoje temos uma participação especial, gente, aqui no nosso canal, né? Um amigo de longa data nosso, o Daniel Rivera, especialista em M&A, fundador também da Elite Capital. Mora em São Paulo, apesar de ser carioca, mora em São Paulo, e hoje vai falar um pouquinho das oportunidades para você, que já tem o seu escritório, para você, que é agente autônomo de investimentos, a poder ter novas fontes de renda. Procurar novas fontes de renda para o seu escritório, esse é o objetivo hoje, e é o nosso compromisso em trazer novas oportunidades para você, além de lutar pela melhoria da profissão, reduzir os custos da profissão, além de lutar pelo fim da exclusividade, pela permissão de termos sócios, não agente autônomo de investimentos, também queremos levar para vocês conhecimento. Esse é o papel do Ais Livres aqui, representado hoje pelo Alfredo Sequeira, nosso representante, por mim, Gustavo, diretor do Ais Livres, e do Daniel Rivera. Eu vou dar o espaço primeiro para o Daniel apresentar para a nossa audiência. Daniel, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você, Daniel. Bom, boa noite, Alfredo, boa noite, Gustavo, boa noite, audiência aí dos agentes autônomos. É uma satisfação estar aqui hoje, obrigado realmente pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo, né, Alfredo? Acho que já conheço há cerca de 6 anos já. Gustavo também, a gente chegou a fazer uma live pelo canal do Eu Me Banco, falando um pouquinho sobre a carreira, né, do profissional de fusões e aquisições, o tão conhecido M&A, né, Mergers and Acquisitions. E, enfim, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês como é que a gente consegue gerar negócios juntos, né? Fusões e aquisições é um tema bastante interessante, é um processo complexo, mas é um negócio que realmente agrega muito valor para todo mundo, agrega valor para as empresas e tem muitas oportunidades para todo mundo participar. Afinal de contas, é um negócio que é muito dependente de relacionamentos, né, de confiança, de relacionamento e de conhecimento. É claro, eu acho que a ideia hoje é falar um pouquinho sobre como, né, que a gente consegue colaborar para gerar valor para os nossos clientes. Acho que a ideia é um pouquinho essa mesmo. Buscar outras fontes, né, Daniel? Exatamente, buscar outras fontes, aproveitar o relacionamento já pré-estabelecido, né, com os clientes e essa relação de confiança que já existe e ver como é que a gente consegue ajudar esse cliente de outras formas, né, oferecendo outros produtos, outros serviços, através da parceria aqui com a Elite Capital e a gente está aqui para trabalharmos juntos aí, colaborar nesse sentido. Ô, Daniel, você falou de relacionamento antes de eu fazer minha pergunta aqui, que está anotada aqui para fazer. Eu me lembro que logo que a gente montou a DNA Invest, eu tinha um cliente que era urologista, ganhou muito dinheiro como urologista, e ele resolveu comprar um hospital. Mais ou menos como agente autônomo, ganha muito dinheiro como agente autônomo e quer virar uma corretora, né? E isso já é meu cliente há muitos anos, e quando eu montei a DNA Invest, ele continuou sendo meu cliente, e certo dia ele tem bastante intimidade comigo, fala muito mais comigo que o gerente do banco dele, né? Há muitos anos. E ele falou assim, puxa, Alfredo, eu não aguento mais esse negócio de ser dono de hospital, cara, eu não aguento mais. Eu gostava quando eu era urologista, ficava o dia inteiro, não vou falar, né? Gosto daquilo, eu gosto de ver, gosto de fazer piada, né? Eu gosto disso e tal. E eu não aguento mais. Aí eu falei brincando, põe uma placa na porta aí do seu hospital, vende seu hospital, né? Você tá louco? Eu falei, não pode fazer, não pode fazer isso, não pode colocar a placa na frente do hospital que você quer vender. Aí ele falou, então, você não me ajuda? E eu tava acabando de montar a DNA, né? E eu falei, claro, você tá montando um negócio, você quer fazer tudo. E aí eu peguei essa operação, levei para um amigo meu, que tem uma boutique parecida com a sua. A gente não se conhecia ainda, tem a DNA há 8 anos já. E ele desenrolou tudo. Eu lembro que eu fui um dia lá ver o hospital com ele falou assim, vamos dar uma volta de avião? Fui dar uma volta de avião e os caras ficaram vendo os números lá. E o negócio rolou. E foi uma porrada. Isso ajudou a gente bastante aqui
na Daniel Invest. Mas, ó, antes de entrar no assunto da nossa live aqui, que é como fazer o agente autônomo ganhar dinheiro com o M&A, eu queria que você respondesse uma outra pergunta, cara. Eu vou até colocar um material aqui, vou ver se eu consigo compartilhar a tela direito aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vocês me avisam se a tela for bem compartilhada aqui, peraí. Essa história que você contou é muito boa. Tá aparecendo aí? Se repete muito. Tá aparecendo minha tela aí? Vocês estão vendo minha tela aí, risco comercial? Tá aparecendo aí? Tá sim. Beleza. Então tá, antes da gente entrar no negócio, a gente estava se falando aí, a gente se fala quase todo dia, né, Daniel, das pautas mais livres e tal, e quando a gente avisou que a gente ia fazer essa live, um certo jornalista entrou em contato com você para falar sobre, eu acho que eles achavam que essa live, a gente ia falar sobre M&A de agente autônomo. Essa é a questão, né? Comprar e vender agente autônomo, porque isso se vende muito, viu, Daniel? Não, porque vão entrar fundos de private equity para comprar os agentes autônomos do Brasil e vai ter uma consolidação e tal. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas aqui. Primeiro, a pergunta é um pouco elaborada, você me desculpe, mas é que você é um cara especialista pra caramba, eu quero saber a sua opinião. Uma coisa é o agente autônomo da corretora Chimboquinha, não vou falar o nome de nenhuma corretora, que quer se juntar com outro agente autônomo da mesma corretora Chimboquinha. Esses caras se juntam, vão reduzir custo, vão ganhar escala, vão pegar o que é melhor de um ou do outro e vão crescer, provavelmente, mas continuam agentes autônomos da corretora Chimboquinha. Outra coisa, Daniel, é vir um fundo de private equity, um fundo, e pôr grana nisso. É vir um investidor qualquer e pôr grana nisso. E uma terceira coisa, que é o que a gente, do Exibs até, acho mais viável, mais urgente de acontecer, é você poder ficar sócio da sua mãe, do seu tio, de alguém, que alguém quer ser o contador, quer ser seu sócio do seu agente autônomo. Mas vamos falar do que é mais dito aí, que é o fundo vai lá e pôr dinheiro no agente autônomo. Eu sempre achei isso, e a pergunta vai nessa linha, Daniel. Tá. Isso meio conversinha para boi dormir. Porque, assim, alguém para comprar alguma coisa, eu estava até ontem vendo aquele do sei lá de tubarões, que você vai levar uma ideia para alguém de um negócio, para os caras, assim, os mega Shark Tank. Shark Tank, esse aí, obrigado. E eu pensei assim, sabe que dá para levar um negócio de gente autônomo lá? E eu acho que é muito difícil, e é por isso que eu fiz essa apresentação e é isso que eu queria debater com você. O que tem uma empresa de gente autônomo? Primeiro é o risco comercial, né? É uma insanidade você ter um negócio que depende de um único fornecedor. Um escritório de gente autônomo, pela questão da exclusividade, e não só pela questão da exclusividade, vamos supor que ela cai agora. Os principais escritórios de gente autônomos, os grandes, os com muita gente dentro, têm contrato de 10 anos, que, na minha opinião, tem que ser respeitados. Quem quiser assinar contrato de exclusividade com as corretoras, com a Chimboquinha, com a XPTO, qualquer uma, pelo prazo que quis, tem que cumprir esse contrato, independente de mudar ou não a regra de exclusividade. Né? Então, quer dizer, imagine uma empresa que só tem um fornecedor, uma loja de bala que só vende bala de uma marca. Né? Imagina, um corretor de seguros só vende após de um corretor de seguros. Né? Por conta da legislação, é assim que é desde 2011, e pode ser que mude, pode ser que não, enfim, a gente não sabe. Pode ser que piore, né? Se for como está na minuta, vai piorar, por conta do artigo 30, 36, a gente já falou disso na outra live. Né? Então, essa questão, primeira, risco comercial. E não para por aí, Daniel. Acho que a gente tem que analisar todos os riscos quando a gente vai comprar um negócio. Segundo, o risco sucessório. Né? No modelo atual, o agente autônomo não pode ter sócio do agente autônomo. Mas vamos supor que possa. E aí você não vai ter mais esse risco sucessório. Ok. Terceiro risco. Esse é o que mais me preocupa, cara. O risco trabalhista. Porque todo mundo que está dentro do empresa de agente autônomo, atualmente, Daniel, e isso eu não vi a CVM mudar muito na minuta, pelo menos me parece, tem que ser sócio da empresa. Então, nesses modelos que a gente vê, esses grandes escritórios, um cara tem 99% da empresa, um ou dois caras, tem 3 no máximo, tem 99% da empresa, e o resto da galera tá o Zé Cotinha, tem 0,0001%. Além disso, daí, atrapalhando uma gestão de uma empresa, quem vai querer colocar um dinheiro com esse bando de sócio, né? Você tem a questão do risco trabalhista nisso, porque o Ministério Público do Trabalho, não sei se você... qual a sua idade, Daniel? Desculpa. Eu estou com 43. 43, você deve estar lembrando. Rapaz, eu já trabalhei com carteira, já trabalhei PJ, já trabalhei vai lembrar. Você imaginar.
há uns 15 anos atrás, você vai lembrar, sim, tenho certeza, grandes escritórios de advocacia tiveram problemas trabalhistas gigantescos. Por que eles tiveram problemas trabalhistas gigantescos? Porque o cara acabava de sair da faculdade, eu lembro, até não tem problema eu falar, eu lembro desse nome, Matos Filho, né? É um dos que estava com problema. Grande escritório. Porque já resolveu, graças a Deus, tudo. Porque o Ministério Público do Trabalho foi lá e falou assim, o cara saiu da faculdade, e aí, vem ser sócio aqui da Matos Filho, virava sócio. O Zé Cotinha, mas tinha para chegar, hora para sair, tinha salário, tinha todas as subordinações, né? Aí o Ministério Público do Trabalho foi e começou a autuar, não só esse, mas todos os escritórios do Brasil, né? Hoje existe um compliance para isso. Quem é sócio tem que ser sócio de verdade, tem que ter um certo percentual, tem que ser tratado como sócio, tem que ter GPS. Então, o modelo que se montou, existe um risco trabalhista, assim, gigantesco. E aí, acho que acaba aqui, né? Sem mais delongas, deixa eu voltar aqui e tirar o... Acho que tem que ser rápido, remover, pronto. Você indicaria um agente autônomo para ser comprado por uma empresa de private equity neste modelo atual de legislação? Interrogação. Alfredo, obrigado aí pela sua pergunta. Acho que é bastante pertinente, é uma ótima pergunta. Parabéns pelo material que você elaborou aí. E os riscos realmente fazem muito sentido você colocá-los dessa forma. E precisam ser muito bem avaliados, né? O risco trabalhista precisa ser realmente muito bem avaliado. Numa transação de fusões e aquisições, todo esse risco trabalhista, por exemplo, né, e todas as contingências prováveis ou possíveis, elas são levantadas durante um processo de auditoria, né, quando o investidor faz uma due diligence, faz uma auditoria para levantar, apurar os riscos, estimar, e muitas vezes o risco trabalhista, né, como você está dando esse caso, esse exemplo, ele acaba sendo contingenciado, ou, enfim, gera um valor que vai ser provavelmente abatido do valor da transação, né, do preço. É muito comum colocar esse valor em risco numa conta escrow, numa escrow account, e que vai, à medida que aquela contingência, enfim, aquele risco não se materialize, você vai retornando, liberando esse valor que está travado numa conta e pagando o vendedor, né? Esse é um risco que esse risco trabalhista ele é muito comum em uma série de setores. Setor de tecnologia da informação, que adota muito o modelo de trabalho por PJ, né? Também é muito comum esse tipo de risco. Então, são riscos que você levantou, são muito pertinentes, tá? Como você bem mencionou, Alfredo, não só no setor de escritórios de agentes de investimento, agentes autônomos, tem alguns outros setores que têm algumas características muito semelhantes e que costumam não atrair muito o interesse de possíveis investidores, principalmente de private equity. Por quê? Vamos lá, você só tem um fornecedor, como você me colocou. Então, você tem um risco muito grande, está muito concentrado na mão de um fornecedor. Se aquele fornecedor resolver não te fornecer mais, é como se você fosse um distribuidor, né? Vamos dizer, empresas de distribuição, seja distribuição de valores imobiliários ou de distribuição de fármacos ou etc., é um segmento que não costuma atrair muita atenção. Você não tem o cadastro do cliente, o cadastro da corretora. É isso. Os caras acham que vale uma fortuna. Desculpa. Não, mas perfeito. Quer dizer, você só tem um fornecedor que, se ele romper, a empresa, enfim, perde o valor. E uma outra coisa, o produto não é próprio. Não foi você não foi a empresa, digamos, no caso o escritório, não foi ela que desenvolveu os próprios produtos, né? Os produtos são de terceiros e vocês estão distribuindo. Isso também é um ponto muito sensível que os investidores avaliam. Onde eu vejo que provavelmente está a maior parcela de valor num escritório de agentes autônomos, né? Provavelmente o maior valor ele deve estar na carteira constituída, se ela não for se a carteira não pertence à corretora,
se a carteira pertence à corretora, você não tem basicamente valor nenhum. A carteira está na corretora, o cadastro está na corretora, o cliente só vai mudar a carteira de uma corretora para outra se ele quiser. Se eu sair da corretora A e for para a corretora B, ele só vai mudar se quiser. Por isso que nós temos visto algumas corretoras adquirindo elas mesmas grandes escritórios, né? E aí, enfim, ela não teve o risco de crescer o negócio sozinho, né? nem a questão trabalhista toda, como se tivesse terceirizado essa frente. E os escritórios que tiveram maior sucesso conseguiram crescer e tudo, gerar uma massa crítica maior, e tem esse relacionamento mais forte com os clientes, tem os melhores profissionais. Depois que esse negócio deu certo, ela, que ótimo, vem cá que eu vou comprar você. Por isso que você tem visto algumas transações de corretoras e bancos fazendo esse movimento. Ela conseguiu mitigar o risco dela de construir isso sozinha, internar. Mas antes tivesse que ela tivesse que colocar dentro de casa, né, todo esse custo, né, de pagar salário para todos os funcionários, para eles irem buscar, prospectar e montar essas carteiras, né? Então, eu vejo dessa forma. E só para complementar, na questão do venture capital e do private equity, então, assim, o private equity, os grandes fundos de investimento, eles vão analisar esses 3 riscos, perfeito, que você colocou. E outra coisa, é um negócio que, para fazer sentido para um fundo, também teria que ter uma massa crítica grande. Teriam que ser negócios com faturamento acima de 100 milhões de reais, enfim, alguma coisa dessa magnitude, né? Para começar a fazer sentido, fora os riscos que você colocou. Perfeito. E, Daniel, poxa. Deixa eu só completar aqui para não perder a meada aqui. Desculpa, só para a gente seguir o script aqui. Daniel, só entrando nessa conversa, agora entrando no assunto da nossa live. Por favor. O agente autônomo, naquele exemplo que eu te dei, tem esse relacionamento próximo com o cliente, né? A gente está aqui tentando trazer ideias para os nossos agentes autônomos terem outras fontes de recursos, não dependerem só da corretora. Tem exclusividade para valores imobiliários? Tem. Tem contrato de exclusividade para operação em bolsa, para operação em fundos? Tem. Mas você não tem exclusividade, por exemplo, para fazer M&A. M&A você pode fazer... E aí, como é que a gente pode aproveitar esse relacionamento? Eu dei um exemplo que eu aproveitei o relacionamento lá com um médico logista, né? Como é que a gente pode aproveitar isso? E como faz para você até responder? Como é que faz para aproveitar isso? Muito bom. Dinheiro? Essa historinha que você colocou, né, que você contou desse seu cliente, ela se repete muito, né? Muitas vezes a pessoa criou uma empresa, fundou a empresa, cresceu, a empresa é um bom negócio, lucrativo e tudo, mas a pessoa está numa idade, às vezes, mais avançada, está pensando já em se aposentar, ou, né, não tem uma sucessão clara, os filhos, cada um foi para um lado, para outras profissões. Então, é muito comum esse perfil de cliente. E se você tem um relacionamento, né, com esse cliente confia em você, a gente pode, sim, ajudá-lo nesse processo, né, de venda de participação, né, da empresa. Seja vender uma participação minoritária ou mesmo uma participação majoritária ou a empresa inteira. Depende um pouco do caso, a gente avalia, mas como os agentes autônomos, né, eles têm essa proximidade e confiança com o cliente, ele pode identificar essa oportunidade, falar, poxa, de repente esse cliente aqui, ele pode, em vez de captar uma dívida, pode fazer mais sentido trazer um investidor, um fundo, né, por exemplo, um fundo de investimento, aí sim, um private equity, né, um fundo de investimentos, um investidor institucional, para financiar o crescimento da companhia. Então, o fundo pode comprar uma participação, coloca o capital na empresa e ajuda a financiar o crescimento do negócio. Isso é uma maneira da gente trabalhar junto. A outra é vender a empresa inteira, né? E aí é um pouco mais um outro perfil de investidor. Talvez seja uma empresa, né, um investidor estratégico, que a gente diz, que pode ser uma outra empresa do mesmo ramo, né, do mesmo segmento, ou que tenha produtos e serviços complementares, ou uma região, atue em uma outra região, quer dizer. E aí o agente autônomo ele pode identificar essa possibilidade e a gente conversa e marca aí uma reunião com o cliente, marca uma conversa despretensiosa, enfim, para a gente se conhecer, até para o cliente
ficar mais confortável, conhecer melhor o processo, né? Se informar, e com isso tá um pouco mais seguro para tomar a decisão dele se esse caminho é o melhor caminho, né? A gente segue pela venda da empresa. Muitas vezes, o agente ele pode fazer simplesmente essa conexão, apresenta, né, a Elite Capital, a gente marca, faz uma conversa com o cliente, faz a reunião, e o agente autônomo vai ali acompanhando e tudo. Ou o próprio agente autônomo pode ser mais participativo nesse processo, né? E aí ele pode querer se envolver mais, trabalhar junto no desenvolvimento do valuation, né? De como é que você valoriza, como é que você chega no valor da empresa, como é que você estima no valor da empresa. Mas, a grosso modo, é isso. O agente ele pode simplesmente fazer uma apresentação, a gente marca uma reunião, ou se envolver mais. Assim, é bem direto. São processos que a gente trabalha muito com empresas da ordem, tem um faturamento anual da ordem de 50 milhões para cima, 40 milhões por ano de faturamento, até 100, 200 milhões, 300 milhões, é a faixa que a gente costuma trabalhar mais. Acima desse faturamento, você começa a ter uma competição muito grande com os grandes bancos, né? com os bancões, digamos, as grandes empresas do mercado financeiro que prestam esse tipo de serviço, que não costumam atuar muito nessa faixa, né, de empresas que faturam de 40 até 200, 300 milhões por ano. Só para citar aqui um exemplo, cerca de metade das transações corporativas, fusões, aquisições no Brasil, tem um valor de até 50 milhões de reais, né? Então, são transações, né, menores, digamos assim, ou seja, 10 milhões de dólares na média, né? São transações pequenas. Para você conseguir atrair, por exemplo, um investidor institucional, um fundo, né, de venture capital, de private equity, né, mais especificamente, você teria que ter uma transação, uma empresa um pouco maior, né, com porte de 100, a partir de 100 milhões, alguma coisa assim. Acho Beleza. Que o Alfredo, a conexão do Alfredo acho que caiu, talvez. Está voltando. Beleza. Não caiu não, é que eu sou feio mesmo, deixei só os bonitos na tela. Seguindo aqui com o roteiro, cara, queria até falar, eu antes de primeira área comercial, fui trabalhar como corretor de imóveis. E assim, quando você vai fazer um orçamento de um imóvel para vender, você olha o quê? O tamanho, metros quadrados, localização, a estrutura, está mobiliado, não está mobiliado, vai precisar de reforma, e aí você tem ali a comissão e a venda. Já quando a gente olha uma empresa, tem toda uma estrutura, Daniel, por trás. Você tem que olhar a previsão de faturamento, você tem que ver balanço, tem uma parte contábil muito técnica, essa parte contábil. Indo nessa mesma linha, eu tenho as Big Fours aí bem conhecidas, né? Ernst Young, que faz aqueles contabilidades de empresa, que o pessoal contrata. Eu trabalhei faz todo aquele... na área de legal, vamos falar sobre isso aí também. Vai ter uma pergunta dessa aí também. E aí, você tem toda uma... O imóvel, é bem mais fácil você estruturar, vamos vender um imóvel, tanto, pá. Já a empresa, ele tem um estudo, demora mais, porque você tem que fazer um estudo, tem que ter precisa de uma parceria. Não dá para a gente autônomo pegar e fazer o corretor de imóveis pode fazer o levantamento de quanto custa aquele imóvel para vender. Sim. Já a empresa precisa de uma especialização. Porque o Alfredo citou aí o Shark Tank. Cara, Shark Tank, você vende sua empresa ali em 5 minutos, você tem 4 empresários, Shiba, o Apolinário no Brasil, a Cristina lá do Rio, e aí você apresenta a empresa, o cara nem estuda o balanço, você vende a empresa, ele vende um peixe em 5 minutos. Eu acho que ele é bem parecido com o FIP, né, o Fundo de Investimento em Participações, que você dá a ideia para o negócio, você dá a ideia para o business, compra uma parte, e aí, além de a pessoa estar comprando uma parte da empresa, ela está dando a ideia. Tipo, eu vou dar a minha ideia no negócio, beleza? Estou comprando 51%, a partir de agora, eu dou as regras. Tem investimentos anjo que o cara fala assim, você tem uma cota aqui, se você quiser comprar, você não vai dar ideia, você vai comprar uma parte do negócio e você vai ganhar o lucro. O faturamento, você vai ganhar uma parte. Aí já é outro tipo de investimento. Você está colocando o seu dinheiro na empresa e quem é o dono vai colocar a ideia e o business para rodar.
Isso aí já é mais um private equity. Private equity, alguns fundos você não vai participar da ideias. Você vai colocar o seu dinheiro, depois de 2, 3 anos, você vai ter o seu retorno. Então, o FIP já é essa pegada mesmo de falar, pô, eu quero colocar minha ideia, eu quero participar do business, eu quero estar lá, eu quero dar sugestões. Sim, só para deixar claro também, para o pessoal que... Não, com certeza. O FIP, o Fundo de Investimento em Participações, também conhecido como Private Equity, que é investimento alternativo, são tipos de investimento alternativos, né? É investimento em capital privado, né? Nas empresas de capital privado. Geralmente eles têm uma posição relevante, né? Enfim, muitas vezes eles negociam o acordo, como é que a empresa vai ser gerida, isso inclusive é uma condição, né? O fundo ele precisa participar mais ativamente aí da gestão da companhia. Mas o seu exemplo, obrigado aí pelo seu exemplo com relação ao imóvel, eu acho que é bem oportuno, porque, de fato, são bichos diferentes, né? São situações completamente diferentes. A gente atua num mercado que não é regulado, né, esse mercado de fusões e aquisições, e muitas vezes a gente vê profissionais de outras áreas, até por conta das comissões que são elevadas, tentando se aventurar, vamos dizer assim, nesse mercado de fusões e aquisições. Mas é muito diferente, exige um engajamento muito grande por parte do assessor que está conduzindo, liderando a transação, exige um conhecimento especializado e muita resiliência, né? Um processo desse, ele leva em torno de 6 meses a 1 ano fácil. Outro dia eu fui ligar para um amigo que tinha concluído uma transação, né? Fui parabenizá-lo, ele falou, Daniel, você não sabe, mas esse dia eu estava aqui dentro de casa há 5 anos. 5 anos. Levou 5 anos para ele concluir a operação, a venda da empresa. Então, se você não tiver um assessor realmente engajado e que conheça, né, o processo, como é que funciona o processo, realmente é muito difícil achar que numa aventura você vai conseguir vender uma empresa porque não tem nada a ver com a venda de um imóvel. Um imóvel, você tem a maneira como você avalia esse imóvel, né, que é um pouco mais direta, e você tem também o investidor ou comprador desse imóvel. Você tem um universo de compradores possíveis muito maior para um imóvel do que para uma empresa que tem uma atividade muito mais específica. Então, quando a gente está falando da venda, né, de uma empresa, a gente tem todo um trabalho inicial que precisa ser feito de preparar a empresa, de se organizar, de fazer uma avaliação, ou seja, como é que eu vou vender uma empresa se eu não sei quanto ela vale, né? Qual o potencial do negócio. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, fazer um valuation, precisa montar um material específico para poder promover o negócio, né? A transação no mercado, junto ao mercado financeiro, junto aos possíveis interessados. Tem toda uma preparação. Então, isso não é como a venda de um imóvel, onde se você conseguir vender, você ganha uma comissão da ordem de 6%, geralmente, e são valores menores e coisa e tal. No caso de uma transação corporativa, vamos colocar uma empresa, na média, vai ser uma transação de 50 milhões de reais. A empresa está avaliada em 50 milhões, que metade das transações são desse perfil, né? Você tem todo um trabalho inicial que precisa ser feito, né, desenvolver todo esse material, avaliação, é uma quantidade de horas absurda, e a gente cobra um honorário para estruturar, ou seja, existe um honorário inicial para estruturar esse processo. Eu, inclusive, meu último artigo publicado, não só no LinkedIn, quanto no nosso elitecapital.com.br, tem lá, está publicado como é que funciona essa estrutura de remuneração dos assessores. Ou seja, a gente tem um honorário fixo e a gente tem uma comissão. E a comissão... Essa pergunta eu queria fazer. Desculpa, para ser bem claro agora, então. Eu não sei se o Gustavo está conseguindo ver as perguntas aí. Eu ajudo aqui, Gustavo, não tem problema. Quanto ganha, cara? É bom a gente saber. Quanto eu fiz uma operação, entreguei o M&A para você, 50 milhões. Quanto que eu vou ganhar nessa operação? 500 milhões só apresentei... não sei se muda. Eu só entreguei para você fazer, ou eu acompanhei tudo, dá na mesma? Não, a gente consegue, dependendo do perfil do agente, se o agente conseguir, tiver a capacidade, digamos, de fazer um valuation, de preparar mais o material, se envolver mais, a gente consegue melhorar a participação dele. Mas o basicão, então. Eu só faria o basicão, irmão. Não quero me meter em análise, que eu não gosto disso.
Eu gosto, meu Isso, negócio é tem espaço para comercial. tudo. Eu peguei o cliente aqui, ó, te entreguei, você é meu amigo. Liga lá pro. O máximo que eu posso fazer de vez em quando, se o bicho pegar, engripar alguma coisa, você liga para mim e fala, Alfredo, o homem ficou bravo lá, me ajuda aí. Isso. Mas eu não. O que eu quero Isso. saber é quanto que eu ganho fazendo só isso, só o basicão. Fazendo basicão, fazendo uma indicação, a gente conseguindo um contrato, a gente tem o honorário e a comissão sobre a venda. Considerando que o valor da empresa vai ser de 50 milhões, vai ser uma transação de 50 milhões, você vai ganhar R$500.000 de comissão, só de comissão. Na hora que a transação for concluída, você, Alfredo, ganha R$500.000 por ter indicado. 1%. Uma transação de 50 milhões de reais. 1%. 1%. Né? Então, aí tem essa possibilidade de ganhar 1%, e a operação, o processo, vocês fazem aí em cima do honorário, né? Então, acho que a pergunta realmente ficou clara, ficou respondida. Não, e fora, eu acho que tem outro ponto que é importante aí. Eu estou falando desse valor de R$500 milhões de comissão numa transação de 50 milhões, só pela indicação na hora que a transação é concluída, dentro de 6 meses a 1 ano. Mas, fora isso, a gente também remunera uma parte pequena, menor, do honorário. Então, vamos dizer que o honorário, em média, dependendo do porte da operação, pode ser mais, pode ser menos. Vamos botar por baixo, seria, vamos jogar R$100 mil, só para fazer uma conta redonda, o agente autônomo ganharia R$10 mil por ter indicado e a gente ter fechado um contrato para prestar o serviço. Só para ajudar a pagar o feijão com arroz. Quando a transação sair, a gente paga o champanhe com caviar. Não, porque às vezes o cara quer saber quanto é que vale a minha empresa. Você vai cobrar 100 pau dele e a gente uma empresa de 50 milhões, você vai cobrar 100 pau para avaliar ela. É isso que você está dizendo? Na média, eu estou dando uma média por baixo, seria R$100 mil para conduzir o processo. Para conduzir o processo de ponta a ponta. Fazer avaliação, preparar material, buscar os investidores possíveis, fazer a negociação, concluir, tem o closing, quer dizer, a gente está falando de 1 ano de trabalho, né? É 1 ano de trabalho. Então, vocês fazem todo o processo, não só estruturar preço, vocês conseguem também achar os investidores que vão comprar, vocês fazem toda a operação. É aí que a gente ganha dinheiro, né? Você imagina você trabalhar 1 ano inteiro para ganhar R$100 mil, a quantidade de hora não fecha, você não ganha dinheiro, não é aí que você ganha dinheiro. Isso é só para ajudar a pagar o custo, a gente vai estar alinhando o interesse com o cliente, né? Está todo mundo com o interesse alinhado para, na hora que o objetivo de vender a participação for alcançado, todo mundo ganha. Essa é a ideia. Beleza, obrigado. Essa aí ficou respondida, valeu. Qual é o nível de sucesso disso? É baixo. Cada 10... Baixo a cada 10... depende muito da avaliação do projeto na hora que você vai se engajar num projeto desse, né? Depende muito do perfil, da liquidez da empresa, da estrutura que você está imaginando. Mas vamos dizer que a chance ela seria, a cada 10 transações, você vai fechar umas 2, talvez 3. A cada 10 que você olha ou a cada 10 que você fala? Não, a cada 10 projetos que você tenta fazer, você consegue fechar 2 ou 3. Não é a cada 10 que você olha. Não, a cada 10 projetos que a gente se engaja, que a gente pega para fazer, a gente consegue fechar 2 ou 3. Essa é uma média de mercado. Uma média de mercado em geral. Tá? E como é que é o processo aí? Tipo, eu tenho chega amanhã no meu escritório e eu tenho um cliente que tem uma fábrica de vinho, sei lá, e ele fatura lá os seus 50 milhões por ano. O faturamento é mais ou menos isso? Qual é o mínimo de faturamento? 10 milhões? A gente está falando essa faixa de 40, 50 milhões, mais ou menos essa, de faturamento anual, Isso. Abaixo disso tem que olhar com calma, né? De repente é uma startup que tem um puta upside, aí a gente olha com um pouco mais de calma. Aí eu tenho esse cara, aí o que eu faço? Eu tenho o seu WhatsApp, te mando um WhatsApp, fala aí, Daniel, tem um cara aí para... Como é que funciona? Isso, se o cliente demonstrar um interesse, né, em atrair investidores, alguma coisa assim, quiser bater um papo com um especialista, a gente marca uma reunião, é só me ligar e falar, Daniel, você tem uma agenda aí para a gente dar uma palavrinha hoje à tarde, amanhã, enfim, essa semana, quando é que você tem uma agenda, a gente marca a agenda com
com o cliente, faz a reunião com ele e a gente... Não tem um materialzinho básico que você pode pedir antes, cara? Olha, veja... Tipo, faturamento, o site da empresa, alguma coisa para você... Imagine sim. A gente tem 300 associados, imagine que cada vídeo nosso, 300 pessoas, cada agente autônomo quer mandar uma padaria para você vai ficar maluco, Daniel. Por isso que a gente tem que colocar um filtro. O que você olha assim? Aí amanhã o WhatsApp do Daniel vai bombar de tô com essa empresa para vender aí, meu, ajuda. Manda. Mas veja, a gente não trabalha com comércio. Eu quero vender minha padariazinha aqui do bairro, fatura 1 milhão por ano, quer dizer, é difícil. Mas, assim, eu não preciso de muitas informações num primeiro momento para fazer esse filtro. Eu preciso ter uma ideia de qual que é a empresa, tem que me passar o site para eu entender quais são os produtos e serviços que ela presta, para quem ela trabalha, e uma ideia de porte, né? Qual que é o porte da empresa? Está falando de uma empresa que fatura 1 milhão por ano ou uma empresa que fatura 100? Né? Se ela está numa situação difícil ou não, de repente se ele está dando prejuízos sucessivos, ou se ele tem uma alavancagem muito alta, né? Se está muito alavancado, se está devendo muito imposto, etc., a gente vai tentar, na realidade, fazer um diagnóstico inicial, preliminar, assim, só para fazer o filtro, mas com essas informações eu não preciso de muitos documentos, balanço, nada disso, eu só preciso ter uma ideia do que a empresa faz, qual é o porte, né? Onde ela está localizada, e aí a gente consegue, porque com isso eu consigo ter uma ideia, né, da viabilidade. E depois eu vou com você, né? Site elitecapital.com.br, como é que é o site? .com.br. Elite com temudo, né? elitecapital.com.br. Boa. Pode Daniel, e legal, muito bom. Que aula aí de M&A. Vamos falar um pouquinho sobre você. Conta pra gente qual foi sua maior dificuldade nos seus anos de história como M&A, como você superou essas dificuldades e quais foram as principais operações de M&A que você já fez também? Tá ótimo. Bom, eu comecei a trabalhar na área comercial e desenvolvendo ali as habilidades na área comercial também. Isso foi muito bacana, acho que me ajudou muito. E eu sou formado em economia, sou economista, tenho 2 pós-graduações, uma pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em gestão estratégica da informação, porque na época eu comecei a minha carreira trabalhando como consultor de implantação de sistemas de gestão, né? Então, tenho esse background, os primeiros 7 anos da minha carreira foram em consultoria de implantação de sistemas e tudo, e aí eu fiz a pós-graduação na UFRJ, que tinha todo esse ferramental de tecnologia e tudo. Quem quiser, inclusive, fique à vontade para entrar e pedir conexão no LinkedIn. Eu sou bastante ativo lá no LinkedIn, tem todo o meu histórico, meu currículo lá também. No site que o Alfredo estava mostrando também tem as principais credenciais, né? Transações realizadas, enfim. E aí eu fiz a segunda pós-graduação. A minha segunda pós-graduação foi na Fundação Getúlio Vargas, em finanças corporativas. Também foi uma baita escola. E aí estão as principais. Eu trabalhei na área de fusões e aquisições da Petrobras, na petroquímica. Então não participei de nenhum projeto na área de distribuição especificamente, nem na área de refino, como é o caso de Passadina, essas coisas. Me livrei dessa. Mas você vê que ali, por exemplo, tinha o Ipiranga. Essa transação com a Ipiranga, ali embaixo, ela é da petroquímica Ipiranga. Poucas pessoas sabem, mas a petroquímica, a Ipiranga tinha uma petroquímica também. A Suzano é Suzano Petroquímica, transação com Braskem. Essa época na Petrobras foi a consolidação do mercado petroquímico nacional e eu era responsável pelos modelos de valuation na época. Depois eu fui para a Politec, né? A Politec era uma das 3 maiores empresas brasileiras de tecnologia da informação e ajudei lá como executivo de fusões e aquisições. Nós compramos algumas empresas e depois ajudei no processo de venda da Politec para a Indra. A Indra é uma das grandes empresas na área de tecnologia da informação, a espanhola, está listada na Bolsa de Madrid, inclusive.
JSL também, a Júlio Simões, logística, ajudei lá o Fernando, o Denis, na Rodoviária Esquio, na aquisição da Rodoviária Esquio, uma transação muito bacana. Aí depois eu fui para Ernst Young, né, para a UI, como eu comentei no início da live, era uma posição de gerente de fusões e aquisições, fazendo o que eu faço hoje, né, que é conduzir, liderar esse processo todo. Também foi um período muito interessante, de muito aprendizado, né, muitas operações grandes e tudo. E é isso. E aí eu fundei a Elite Capital em 2014 e estamos aí já 6, 7 anos, fazendo 8 anos já, né, com a Elite Capital. Além dos serviços de fusões e aquisições, acho que vale mencionar que desde 2014 nós representamos software para fusões e aquisições aqui no Brasil também, que é, no caso, ali o Data Room Virtual, é de um americano, né, uma empresa americana, uma fintech de M&A americana, que é a Deal Room. Tem também um site específico, né, dealroom.com.br, mas aí já dá para ver pelo site. É uma plataforma de gestão de projetos de fusões e aquisições. Então, sempre que você tem um processo desse, você precisa compartilhar informações sensíveis, documentos confidenciais, com quem está se propondo a investir na empresa, comprar participação. E esse software ele ajuda muito a você compartilhar essas informações de uma maneira segura, né, e evitar que essas informações sejam vazadas. Então, a gente vende esse software, além de usar aqui nos nossos processos, a gente vende eles para o mercado, não só no Brasil, como na América Latina também. Então, isso aí vai desde controlar o pipeline de deals, de projetos, todos os projetos que a empresa, por exemplo, quer tá avaliando comprar, ela consegue ter no pipeline todos os alvos de aquisição dela, por exemplo, consegue colocar todo o cronograma de atividades, quem vai fazer o valuation, quando que vai ficar pronto, qual que é o arquivo que está relacionado, e isso fica disponível para as pessoas do projeto saberem quem está fazendo o quê e ter o andamento do projeto. Então, o andamento das tarefas, o andamento da due diligence, enfim. Completando aí. E nós somos os membros no Brasil da ICFN, que é uma rede global de fusões e aquisições, tem assessores de fusões e aquisições no mundo inteiro. A gente tem uma newsletter, está para sair essa newsletter com alguns comentários e contribuições aqui minhas também. E desde 2017 eu estou com um escritório, né? A gente colocou um escritório em Miami, na Brickell Ave, para ter um ponto de contato nos Estados Unidos e ajudar os investidores americanos também a investirem aqui no Brasil e os brasileiros que queiram internacionalizar seus negócios, investir lá fora. E aí enfim, a gente tem construído muitas relações bacanas com empresas nos Estados Unidos, parceiros, né? Uma série de parcerias bacanas. Nessa linha, Daniel, aproveitando aí a bola quicando, nesse ano eleitoral, ano de, quiçá, fim dessa peste, esse ano, o que você vislumbra para os investidores, para o mercado, para a Bolsa, para dólar, para a conjuntura? O que você faria com o seu dinheiro? Eu sou seu assessor de investimentos, te perguntando isso. Mas, enfim, eu quero ouvir você também. A gente conversa bastante sobre isso. E a live é com você, para saber o que você acha, não o que a gente acha. Maravilha. Eu fico feliz de poder aqui colocar minha opinião também. Afinal de contas, eu também, né, enfim, eu tenho formação, né, como economista e tal. E eu acho que a gente ainda vive um momento bem sensível, né, no Brasil e no mundo, né, a gente vê a inflação tomando conta ainda do cenário. Isso, de certa forma, é um risco grande também para as empresas e para a população, né, poder de compra e tudo. O nível do dólar me parece ainda um pouco elevado. O dólar é sempre uma variável muito difícil de você projetar, né? Enfim. E a gente fica com vontade, às vezes, de como é que eu vou tomar minha decisão se eu vou investir, vou comprar dólar, ou se eu vou investir nos Estados Unidos, por exemplo.
com dólar nessa altura e a gente fica, às vezes, hesitando na decisão, mas é bom lembrar que o dólar, ele, infelizmente, nos últimos anos, ou felizmente, para quem soube se posicionar, ele sempre acaba ficando um pouco mais caro e, enfim, você tem a opção ou a oportunidade de investir nos Estados Unidos, numa moeda forte, e gerar fluxo de caixa em dólar, eu acho que é sempre uma boa opção. A Bolsa de Valores no Brasil me parece atraente, né, tanto por conta das últimas quedas que nós tivemos, agora recuperou um pouquinho, mas, enfim, me parece um patamar interessante. E você tem também a questão do dólar, então está muito desvalorizada em dólar, né? Acho que vai ser um desafio, de qualquer forma, para as empresas, mas é uma forma de você buscar selecionar, ainda que não seja um exercício muito simples, mas selecionar bons ativos na Bolsa, boas empresas que tenham capacidade de continuar crescendo, ganhando mercado, então provavelmente seriam as líderes de mercado, de preferência que tenham receita em dólar, né, que tenham exportação, mas que consigam reajustar seus preços, né, para poder repor essa perda que nós estamos vendo aí com a inflação. Mas é sempre uma boa alternativa, eu vejo. Então, acho que em termos de investimento, seria um pouco essa minha visão, né? Eu gosto muito de fazer investimentos aos poucos, né? Selecionando aí. Pegar vários momentos de mercado. Eu sempre digo, meus clientes que têm mais sucesso, deixa eu ver enquanto a imagem não volta do Gustavo, meus clientes que têm mais sucesso são aqueles que investem sempre. Todo mês sobra um dinheirinho e ele manda, e ele me liga, fala, e aí, Alfredão, tudo bem? Mandei R$1.000, 5.000, 10.000, depende do tamanho do bolso. É o meu approach tá também. Bom esse mês? O que você acha legal? Vamos dar uma olhada na carteira, ver se tem alguma mudança para fazer. Porque se ele manda todo mês, ele olha todo mês, né? Tá sempre olhando, a gente está sempre olhando junto. Você consegue, na realidade, aproveitar o momento mais interessante, o ativo Mas eu está achei uma tendência, né, mais interessante. Mas eu achei muito interessante essa questão que você falou do dólar, e acho que não deve ter cliente meu escutando isso agora, mas se tiver, vai ficar bravo porque já escutou. Talvez meus amigos aqui não tenham escutado. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, estou no mercado há 30, e eu demorei 15 anos de mercado financeiro, eu acho, para ir para Nova York com a minha esposa. A gente tinha feito há alguns anos de casado já, e fomos lá para Nova York. E minha avó, Deus o tenha, morreu essa semana, coitada. Ela me deu uns 10, há uns, mais ou menos uns 20 anos atrás, que ela já estava velhinha, e ela morreu agora. Ela me deu uma coleção de notas dela, e moedas, e falou, Alfredo, você cuida dessa coleção de notas e moedas, toda vez que você for viajar, você traz notas novas. E eu mexendo nessas notas, eu achei uma nota de um cruzeiro, não sei se você lembra, um cruzeiro é aquela nota verde da antiga, e eu olhei a data de emissão da nota, e era 1974, que é o ano que eu nasci. E aí voltando lá para Nova York, mais ou menos uns 15 anos atrás, acho que 10, 15 anos atrás, talvez 10, eu fui dar uma volta lá no centro, lá de Nova York, e fui pedir um falafel. E eu não tinha dinheiro, tinha acabado de chegar, só tinha uma nota de $50, dei para o indiano a nota de $50, ele ficou pé da vida comigo, e me devolveu um bolo de nota velha de $1. Aí me deu esse bolo de nota velha de $1, eu peguei, meti no bolso, comi o falafel, voltei para o hotel, lembrei das notas velhas, fui olhar, e eu vi uma nota, por acaso, de 1974, olha que sorte, né? E eu peguei essa nota de 1974 de $1, peguei essa nota de 1964 de um cruzeiro, em cima da cama, e falei assim para minha esposa, olha só, amor, olha que engraçado, essa nota de um cruzeiro não vale nada, não valia para minha avó, achava que todo mundo tem essas notas. Agora, essa nota de $1 aqui, se eu pegar essa nota, enfiar numa máquina de Coca-Cola, ela vai cuspir um refrigerante, uma Coca-Cola. Eu acho que o dólar pode estar caro, pode não estar. Acho que algumas pessoas falam, não, mas Roma caiu, Alfredo. Roma caiu, mas não foi numa geração, cara. Né? Acho que o dólar vai ser sempre dólar, vai ser sempre uma moeda forte, você não acha?
Eu gosto da ideia de ter um fluxo de caixa, né, me pagando em dólar todo mês, de preferência, é sempre bom, né? Deixa eu pegar as perguntas aqui, ó. Tem algumas perguntas aqui, ó. Vamos lá, Alexandre. Você já responde para a gente aqui, Daniel. Já está encaminhando aqui para as perguntas. Usina de açúcar e álcool tem demanda de fundos? Olha, obrigado pela pergunta. É o negócio mais antigo do Brasil, eu acho, né? Acho que nada mais, não tem um tipo de empresa mais antiga do que usina de açúcar, né, e álcool. Um negócio costuma ser um negócio bem difícil. O mercado já explorou ao máximo tudo que podia. São negócios que geralmente são muito alavancados. Geralmente são situações muito difíceis. Até assim, nós temos outras operações econômicas, né, que a gente estrutura aqui na Elite Capital, apesar do nosso foco maior ser realmente fusões e aquisições. Muitas vezes a gente pode ajudar, dependendo do caso, dependendo do porte, dependendo da estrutura de capital, enfim, etc. A gente pode tentar ajudar, sim. Enfim, vale a pena a gente avaliar e ver se consegue contribuir com o projeto. Mas posso adiantar que tem alguns tipos de negócios que são mais críticos, são mais difíceis. Frigorífico entra nessa também? Também, por diversas razões. Isso eu me lembro Monopólio, o setor é monopolista demais. Diz que um cliente tem um frigorífico, falou, Alfredo, se eu abro meu frigorífico, os caras ou compram ou me quebra. Não tem como, e é só um comprador que tem. Em 2015, 15 para 16, o que apareceu de frigorífico para batendo na minha porta aqui, tentando vender. E aí, depois, mais à frente, começou a ficar um pouco mais claro o que estava acontecendo, né? BNDES, enfim, governo colocando dinheiro pesado, né, nos grandes frigoríficos. Campeões nacionais. Exatamente. E aí esses caras fizeram miséria no setor, né? Hoje carne tem grife, né? Hoje carne tem grife, né? Na minha época de moleque, a açougue comprava carne, qualquer carne, é carne, né? Hoje a carne tem selo, tem grife. Então, carne... você tem alguns setores que realmente são bem mais complicados, mas isso não impede, assim, da gente tentar fazer algum tipo de operação para tentar ajudar a empresa. De repente, não vai ser um M&A, não vai ser uma fusão, uma aquisição, mas talvez a gente consiga ajudá-lo de uma outra forma, estruturando algum outro tipo de operação. Você tem algumas operações com créditos tributários, créditos financeiros também, né? Tem alguns parceiros fortes nessa área. Enfim, eu acho que o mais difícil também é conseguir bons clientes, né? Porque às vezes a empresa já tomou tantas decisões ruins, né, no passado, e que geraram passivos gigantes, que às vezes realmente o negócio fica muito difícil de viabilizar. Mas sempre vale uma conversa, sempre vale né, enfim, avaliar e ver se a gente consegue contribuir. Mas, de novo, manda usado para o Daniel. Usina, né, usina de cana-de-açúcar e álcool, frigorífico, quer ver mais um outro também, mineração também, minas e tal, negócio também super complexo e tal. Enfim, tem uma outra aí do Fortuna Advisor. Quais são as métricas para calcular o valuation? Custódia, interrogação, EBITDA, interrogação. Custódia, só para traduzir para você, ele está pensando em valuation de uma empresa de agente autônomo, que a gente respondeu no começo da live, que é muito difícil fazer. Então, deixa essa de lá. Vamos responder como se fosse tirar essa palavra custódia aí. EBITDA. Eu quero agradecer aí pela pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar um pouco melhor, né? Como é que a gente avalia, né, uma empresa? Não é muito diferente, digamos assim, de se avaliar um ativo de capital, né? Vamos colocar assim um título de renda fixa ou uma ação, né? No final do dia, você está avaliando uma empresa, você está avaliando fluxo de caixa. Quando você está comprando um investimento, fazendo um investimento, na verdade, você está comprando um fluxo de caixa. Você está fazendo investimento hoje, né, comprando aquele direito de ter aquele retorno ao longo do tempo, comprando fluxo de caixa. Na empresa é isso, né? Enfim, você está comprando fluxo de caixa. Então, a gente faz uma projeção
considerando naturalmente todas as variáveis da empresa, como é que a empresa vem se comportando no passado recente, enfim, como é que é o histórico, qual a tendência do segmento, tem que entender a dinâmica do setor, como é que a empresa está posicionada no setor, qual que é a tendência e como é que a gente faz essa projeção. Então, o valuation ele é fluxo de caixa futuro trazido a valor presente por uma taxa de desconto, que é o capital médio ponderado, né? Enfim, capital próprio de terceiro ponderado, tentando simplificar. Quanto vai sobrar de dinheiro no bolso dos sócios daqui para frente, trazido a valor presente? É basicamente essa conta que se faz. Você tem, como ele coloca aí, alguns parâmetros, que são parâmetros de múltiplos de EBITDA, múltiplos de receita, múltiplos de lucro. Assim como uma empresa aberta, você também calcula muito esses múltiplos, né? Mas isso é resultado da avaliação, não é a avaliação em si. A avaliação por múltiplos, ela é usada mais como um parâmetro, né? Então, depois que você faz a avaliação por fluxo de caixa descontado, você faz a projeção do fluxo de caixa, dos resultados, traz a valor presente, aí você pega e começa a comparar os múltiplos, né? Quantas vezes EBITDA está dando a avaliação? Está dando de 6 a 8 vezes EBITDA, está dando de 1 a 2 vezes a receita, enfim, de 10 a 15 vezes o lucro. Estou citando alguns exemplos aqui. E aí você pega esses múltiplos e começa a comparar com empresas abertas do mesmo segmento, ou empresas que sejam comparáveis, né? Ainda que numa dimensão um pouco diferente, né? Empresas maiores. Ou você pode também comparar esses múltiplos com transações recentes que ocorreram naquele segmento, de preferência na mesma região geográfica, no Brasil. Então, eu vou pegar no Brasil quais foram as transações que ocorreram no setor de tecnologia da informação, num nicho específico, dentro de preferência. A empresa A comprou a empresa B, pagou 8 vezes EBITDA. A empresa C comprou a empresa D, pagou 10 vezes EBITDA. Enfim, você pega essas últimas e faz ali um estudo para entender aonde se situa. Você não pode avaliar uma empresa pelo múltiplo, sem fazer a conta do valuation mesmo, do fluxo de caixa descontado. Por quê? Porque senão você passa a ser parte da prerrogativa de que todas as empresas são iguais, né? Se você vai aplicar um múltiplo igual para todo mundo, quer dizer, as empresas são todas iguais, né? As empresas todas têm o mesmo diferencial competitivo, as empresas todas têm a mesma taxa de crescimento, elas têm praticam as mesmas margens. Você pode dizer que dentro de um setor você tem as médias, não dá para ser muito diferente, mas é importante, né, e fundamental você fazer uma avaliação caso a caso. Não dá para fazer simplesmente por múltiplos, senão você pode errar feio. É só um parâmetro, né? A Fortuna Advisor fez uma outra pergunta que acho que é continuação da primeira. Na média dos múltiplos segmentos que estou de investimento. Eu acho que você não pegou o começo da nossa live. Depois volta lá e pega o começo. A gente já falou dessa questão dos... Deixa eu só responder. Aí eu quero que você... com relação ao escritório de investimento, para não ficar sem resposta. Eu já vi uma e já vi 10. Uma vez o seu PL e 10 vezes o seu PL. Eu já vi uma vez 1% e 10%. 10% é o que saiu agora o modal, por exemplo, né? É muito... Gente que falou que foi caro, né? Mas a XP foi até mais, né? Quando saiu na Bolsa. E eu já vi escritório... Acho que um número que sai bastante de escritório quando compra de uma corretora, da mesma corretora, sabe? O escritório da XP se junta com o escritório da própria XP, a corretora mesmo ajuda, isso, e os clientes são tobados de uma vez. XP, né? Isso. Não, isso não acontece. Isso que eu queria te... Desculpa, só fazer um ajuste que foi falado no começo. O que acontece é o seguinte, uma outra corretora vai na corretora e compra o agente autônomo dessa corretora. Não vai na... Por exemplo, você tem uma corretora, não gosto de falar o nome de corretora online, corretora Chimboquinha lá, e tem os agentes autônomos da corretora Chimboquinha. Aí tem outra corretora que chama Delta Mais. Essa corretora Delta Mais quer captar agentes autônomos. Vai lá e compra o escritório
da corretora Chimboquinha. A corretora Chimboquinha fica brava, vai cortar o relacionamento com ele no dia seguinte, vai pegar toda a base de clientes, vai ligar para os clientes, vai dizer para os clientes, fica aqui, eu te dou desconto, o cara saiu, o cara é malvado, o cara é ingrato, montou um negócio para mim, deixava metade da receita comigo, mas ele é ingrato, né? E foi para outro banco, né? E aí, esse cara que saiu, esse escritório de autônomo, tem que começar do zero. Esse grande escritório, por exemplo, que eu fiz Vou dar um exemplo prático. Eu sei. Ele saiu da XP e foi para o BTG. Ele começou do zero. Óbvio que ele tinha expertise, tinha o jeito de fazer hambúrguer que ele fala, né? Dos hambúrgueres, queijo molho especial. Tinha mas é quase um rouba-monte, né? É quase a brincadeira de rouba-monte. Exatamente. Neste modelo, eu já vi pagar 1%, já vi pagar 2%, 3%, a média 3%. Tá? Pagar em 5% é muito. Mas, enfim, depende do quem você é, do tipo de gente autônomo que você é. Essa é a resposta. Tá? Com certeza eles fazem a conta do fluxo de caixa descontado para saber, para entender qual que é o valor daquela carteira, basicamente, que eles estão comprando ali, né? Qual que é o fluxo que ela está gerando, qual é o valor. Agora, se você... Eu não tenho esse número, porque eu não estou com nenhum projeto hoje com esse perfil, mas se você procurar em publicações por essa informação de múltiplo envolvendo escritório de investimento, é capaz de você achar, tá? Acho que tem alguns sites que dão por segmento, as médias por segmento, é capaz de você encontrar. Mesmo porque... Diga, perdão. Só complementando, assim, isso eu acho que é uma outra... duas coisas diferentes. Fala você. Não, assim, só complementando, isso é um outro benefício de você contratar um assessor de investimento, um assessor de fusões e aquisições também, é que nós temos ferramentas específicas para levantar esse tipo de informação, né? Eu tenho bancos de dados que eu consigo acessar aqui, que são ferramentas específicas para quem trabalha no setor, que a gente contrata, são caros, etc., que eu consigo verificar quais foram as últimas transações que ocorreram nesse segmento, quem comprou quem, quais foram os múltiplos, a gente consegue levantar isso tudo. É claro que nem todas as transações, por serem privadas, divulgam esse tipo de informação, mas existem. A gente consegue ter acesso. Eu só não sei agora, no momento, especificamente. Que é um exemplo. Quando as pessoas falam, mas por que pagou tão caro também e tal? O agente autônomo está olhando só a sua receita, só o quanto ele gera. O ROA de um agente autônomo médio é de 0,3% a 1%. Tá? No meu escritório é 0,4%, por exemplo. Tá? O ROA é bem médio. Você conhece meu perfil. Eu sou assessor de investimentos conservador. Né? Tenho clientes a longo prazo. Né? Não coloco o cliente em giro. É o meu modelo de assessoria de investimento, é o meu estilo de assessoria. O ROA é 0,4%. Né? Agora, quando você pega um escritório que tem bastante trader, que fica girando, que tem gente que fica captando cliente, tem uma rotatividade maior, pode chegar até 1%. Né? Agora, isso é que o escritório vê. Eu já tive do outro lado, existem várias receitas, e a gente tem um artigo que diz as receitas que o agente autônomo gera e não recebe da corretora. Né? Eu acho que eu já li já. Floating, RLP dá milhões e milhões. No passado, a corretora de mercado faturou, se não me engano, foram quase meio bilhão de reais em RLP. Né? Conta margem, saldo devedor e várias outras receitas que existem. Até uma receita, por exemplo, outro dia eu até divulguei nos grupos de WhatsApp, deixa eu tirar aqui, outro dia até divulguei nos grupos de WhatsApp um exemplo de uma nota de corretagem, óbvio que não pus dados de clientes nem nada, um cliente que opera bastante, que é um cliente de alto... que opera muito, que opera valores altos, faz day trade e tal. Alta frequência, perfeito. E ele tinha deixado de corretagem para o assessor R$80 na nota. E de emolumento para a Bolsa, 5 mil. R$80 na nota de corretagem e de emolumento para a Bolsa, 5 mil. Porque ele tem um desconto de corretagem muito alto. Só que no emolumento, apesar de alguns clientes terem desconto, ele não tinha esse desconto e pagou esse valor de... Você sabia que o emolumento, uma parte do emolumento, a Bolsa devolve para a corretora em tecnologia?
E isso que a gente autônomo gera para a corretora, mas o agente autônomo não é remunerado. Por isso que, às vezes, para a corretora, o cara fala, pô, a corretora é louca, vai lá pagar 2, 3, 4% do pé do cara. Não sabe nem se o cara consegue levar. O custódio falou, Fredo, quando eu saí da XP, eu tinha 9 bi e meio. Hoje eu tenho 13 bi, um ano e pouco depois, 1 ano e meio, 2 anos depois. Né? Ele conseguiu levar, levou até mais. Mas pode ser que não leve. Não há nenhuma garantia. Entendeu? Porque tem que abrir. Qual é o processo? Você abre o cadastro do cara. Não, você liga para o cara e fala: saí da corretora tal, fui para tal. Nossa, baita vamos do abrir a trabalho. conta, vamos. Abre a conta, não sei o quê, faz a transferência. E a transferência vai para a corretora que vai perder. Então, a corretora que vai perder a posição, às vezes, perde a transferência, sem querer. Né? Ou não vem assinado certo, demora. Aí, aí no início, o cliente vai, o assessor da outra corretora vai ligando, da corretora que está perdendo, vai ligando, fica aqui, eu te dou desconto, te dou não sei o quê, te dou ingresso briga. pro teatro, te dou um colete, né? Te dou um monte de coisa. E é uma briga, né? Mas vale, né? Mas vale, porque tem receitas que não aparecem para a gente autônomo. É isso que vocês precisam saber. O seu trabalho vale bastante. E eu acho que um risco grande, quando a gente está falando de venda de escritório, né, no caso, assim, você tem ali todo um trabalho de colocar tijolinho por tijolinho para ir construindo, né, uma carteira com os clientes e tal, e depois você vê que você estava construindo tijolo por tijolo para construir uma casa para a corretora, que se ela te cortar contigo, você ficou sem a casa, você está achando que está colocando tijolo por tijolo para fazer a casa para você, depois poder vender essa casa, e aí essa casa não é sua, né? Por isso é tão importante o fim da exclusividade, né? Por isso que esse é um drive que vai até para quem, às vezes, as pessoas que trabalham com exclusividades, a gente só tem uns colegas meus que respeito, que trabalham com uma corretora só, eles me falam assim, poxa, Alfredo, para mim não vai mudar nada se acabar a exclusividade. Eu falei que você se engana, cara. Até para quem, principalmente para quem trabalha com exclusividade, o fim da exclusividade vai valorizar seu passe enormemente. Porque a partir do momento que você puder trabalhar com mais de uma corretora, você vender a sua exclusividade vai valer muito mais, cara. Né? Hoje em dia não pode, hoje em dia a legislação proíbe para valores imobiliários, para fundos e para renda fixa, você pode trabalhar com mais de uma. Mas para valores imobiliários só com uma corretora. Então é péssimo. Bom, vamos voltar para as perguntas aqui, senão o pessoal fica bravo. Você já realizou aquisição com empresa de recuperação judicial? Isso. RJ, caso positivo, você pode compartilhar? Por favor. Claro. Obrigado aí pela pergunta. Tiago Proti. Eu acho que até, assim, vale mencionar que a gente sempre trabalha aqui na Elite Capital com empresas operacionais, tá? Esse é o primeiro ponto. Você trabalhar com uma empresa em recuperação judicial é um processo bastante, mais específico ainda, né? Eu já trabalhei, posso adiantar que eu já trabalhei em casos, né, em projetos em que a empresa estava em recuperação judicial. É muito mais difícil, porque a questão já foi judicializada, enfim, você tem que passar por um juiz para, né, autorizar, enfim. Mas pode ser realmente uma saída que é muito utilizada, né? A recuperação judicial, porque você consegue, muitas vezes, separar, digamos, o passivo da empresa e vender só os ativos, por exemplo. Então, é uma forma de você viabilizar a transação, vender os ativos e conseguir gerar um recurso para quitar, né, parte das dívidas que a empresa tem. Caso contrário, não seria possível. Muitas vezes você não consegue vender uma empresa se ela não estiver em RJ, porque o tamanho do passivo é tão grande que a empresa tem um valor negativo, como vamos dizer assim. O passivo, né, a dívida, enfim, que ela tem, é maior do que o valor que ela teria de fluxo de caixa, do que a capacidade de gerar resultados, fluxo de caixa em excesso, nas suas necessidades. Rola. Tá? Rola fazer isso. Rola. Dá para fazer a operação como empresa de recuperação judicial? Sim, acontece. Essa para responder a pergunta. Sim, é possível. E é bastante usado até, é bastante utilizado. Assim, eu diria que se nós conseguirmos evitar a situação de recuperação judicial, tentando
uma condição de negociação extrajudicial, vamos colocar assim, ou seja, a gente entra num processo de negociação com os credores, enfim, para evitar que a empresa entre em recuperação judicial. Pode ser melhor do que esperar a empresa entrar em recuperação judicial para tentar essa via, essa solução por venda dos ativos, separando do passivo. Se conseguirmos... Porque, às vezes, o cliente, o empresário, enfim, ele acaba... vai seguindo e tal, e a empresa deixa a empresa entrar em recuperação judicial, enquanto que ele poderia tentar acionar, vamos dizer, a Elite Capital aqui, no caso, para tentar evitar essa situação. Pode ser melhor. Beleza. Pode ser melhor. Já passou de 1 hora aqui, desculpa se eu estou abusando de você, Daniel. Podemos mais uns 10 minutinhos aqui? Beleza. Vamos lá, Alexandre. A CVM e a corretora banco vinculado tem área de M&A ou não? Tendo área de M&A ou não? Permite M&A em parceria com outro... O que ele está perguntando é o seguinte: eu sou escravo em tempo integral ou só sou escravo em valores imobiliários? Essa que é assim, você me conhece. O que acontece é o seguinte, deixa eu tentar, só para começar aqui. Alexandre, você já trabalha de graça para a corretora, já fica vendendo, põe o bonezinho dela, o chapeuzinho, o colete, caneta, seu site tem que ter a sua marca do mesmo tamanho da marca da corretora, e a corretora não te dá nada por isso, cara. Se ela quiser te proibir de ter uma outra empresa, ninguém vai fazer isso pela PJ1 aqui de agente autônomo, porque agente autônomo só pode emitir nota de prestação de serviços de agente autônomo. Então, você vai ter que ter uma PJ2, né? E fazer isso através da PJ2. Agora, existem casos, sim, que a corretora proíbe o agente autônomo de ter uma PJ2, de fazer qualquer outra coisa que não seja esse agente autônomo. Aí, cara, não sei se vale a pena você entrar judicialmente contra. Se for uma operação que você vai ganhar 5 milhões, aí faz e mete no pau. Se for uma operação que você vai ganhar 5 mil, talvez não valha a pena você fazer e arrumar confusão com a corretora. Mas, cara, sinceramente, você não pode ficar tão preso assim à corretora que você não pode... Outro dia um cara me ligou aqui e falou assim: Alfredo, eu posso ter uma lanchonete e ser agente autônomo? Eu falei: caraca, velho, você é empresário, você pode ter quantas empresas você quiser. Mas a corretora pode ficar brava, me falando que a corretora não vai gostar. Eu falei: cara, a corretora pode não gostar, mas aí você ficar lá ou não. Esse tipo de escravidão, assim, parece que é uma coisa de louco isso. Mas, enfim, a pergunta é para você, não é para mim. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Não vai ser pela PJ1, não vai ser pela PJ que você vai receber, né? Vai ser modelo de indicação, né? Finance fee, né? Explica aí. É uma boa pergunta. Eu acho que a sua resposta, Alfredo, foi muito boa. Quer dizer, em tese, não é ilegal você ter mais de uma empresa. Você pode ter quantas empresas você quiser. Agora, se você está numa relação, né, com uma corretora, no caso, e ele não quer que você entre num outro negócio que não tem nada a ver com o negócio dele, eu acho que, assim, me soa como um abuso, né? Por que eu vou ficar me sujeitando a uma relação? É uma relação muito, muito, muito ruim, né? Esse tipo de situação onde você, quero abrir uma padaria aqui, não posso porque, né, o meu parceiro ali que vende carro, ele vende carro e eu sou parceiro dele, a gente vende carro junto, mas eu não posso abrir uma padaria. Um negócio mais sem pé nem cabeça. Assim, ele... tem alguns bancos de investimentos e corretoras, né? Assim, tem corretoras que elas têm muitos serviços, inclusive tem área de M&A interna, né? E se você se propõe a prestar esse tipo de serviço também, né, de fusões e aquisições, a corretora pode achar que você está querendo competir com ela, pode não gostar, imagino isso, né? Mas, assim, a gente aqui está falando de uma indicação de um serviço, de um assessor de M&A, né, de fusões e aquisições, onde você vai ganhar uma comissão, você não está atuando. E muitas vezes, você não está nem competindo. Essa transação que você está... É o tamanho da operação, não interessa para os caras. Exato. Outra vez, eu estava num bancão, e conversando sobre o sistema lá, a plataforma o software, né, de fusões e aquisições, que eles estavam avaliando para comprar
Aí ele virou para mim e falou, poxa, mas você é meu concorrente. Eu falei, poxa, muito obrigado, eu sou concorrente, Elite Capital, né, pô, uma assessoria, como é que eu vou concorrer com um dos maiores bancos do país, né? Quer dizer, eu fiquei até lisonjeado. Mas acho que é muito o caso, quer dizer, essas plataformas, essas grandes empresas que prestam serviço de fusões e aquisições também, até mais recente isso, mas sim, elas pegam transações que faturam centenas de milhões. Ele não tem interesse em pegar um negócio de 50 milhões de reais. Não tem nem interesse, entendeu? Ele tem tanto volume de empresa grande e tal para prestar serviço que muitas vezes se você levar para ele nem aceita. Fala, não, só traz para mim se for. Mas uma coisa é importante dizer assim, todas as coisas que eu conheço, tá? Das grandes, das pequenas, sim. Se você levar uma operação de M&A grande, uma operação de bilhão, uma operação... Claro. Os caras vão pegar, vão fazer, claro. E vão te remunerar, tá? Claro. Se não te remunerar, é que você levou errado. Claro. Também pede um NDA, faz um negócio direitinho. Termo, né? Não liga os caras antes, um no outro, antes de ter certeza que vai rolar, que você vai ganhar sua comissão, faz o negócio direito aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o K. Afonso aqui tem uma perguntinha aqui. Hoje tem aqui no Rio Branco, Acre, uma estrutura pronta, mas não deve estar rolando, para ser o hospital da Rede Dora em expansão. Aqui não tem. Bem localizado. O proprietário mora em Goiânia e não quer mais tocar o hotel. Parece que é um hotel que pode virar um hospital, é isso? Dá jogo, isso aí está muito antes de chegar em você, não é? Ou não? Olha, preciso entender um pouquinho melhor. Preciso entender um pouquinho melhor como é que está funcionando, porque, como eu comentei, a gente trabalha muito com negócios operacionais. Então, se não está em operação, não está gerando fluxo de caixa, não tem receita, etc. É um hotel, pelo que eu vi. É porque, assim, não sei se o hotel está operando, né? Se ele está aberto, se está atendendo. Mas provavelmente. Contato no WhatsApp aí, ó. Tá. Liga, a gente conversa, tenta entender um pouquinho melhor, mas, de novo, a gente trabalha muito com negócios operacionais com faturamento pelo menos 40, 50 milhões de reais. Né? Legal, deixa eu só ver se tem mais uma outra pergunta aqui. O Ramon agradecer a explicação, muito boa live. Alexandre dando risos, não me engano. Essa indicação pode receber no PJ2, é isso aí. Beleza. Claro. Qual o ticket mínimo você já respondeu, né? 50 mil. A gente trabalha muito com empresas que têm um faturamento anual de pelo menos uns 40 para 50 milhões de reais. Abaixo disso, tem que avaliar com mais critério, né? Tem que entender um pouco melhor qual que é o potencial, porque eu até falei aqui mais cedo, às vezes é uma empresa que fatura 10 milhões, mas é uma startup com um produto, né, um serviço disruptivo que vale 100 milhões. A gente tem que entender bem o potencial do negócio também, né? Outro dia desse eu vi uma empresa que faz quentinha receber um aporte de 180 milhões de reais. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer com 180 milhões de reais para produzir quentinha? Como é que pode o negócio valer? Enfim, eu sou meio cético com certas coisas que eu tenho visto no mercado, principalmente em venture capital. Eu não vou resistir. Não vou resistir. O que você acha de um banco do cartãozinho roxo que valia mais, agora não vale mais do que Itaú? Agora não vale mais. Então, eu acho que é um bom exemplo. Vale mais que o Bradesco. O que você acha disso, cara? Já ia acabar a live, já você levantou a bola. Eu acho na realidade, Alfredo, que esse é um excelente exemplo, porque como pode uma empresa, uma startup, enfim, uma empresa, seja ela qual for a atividade, mas é uma empresa que ela é altamente dependente de capital, de injeção de prejuízos sucessivos, trabalhando com clientes que os líderes de mercado não têm interesse, ou seja, são clientes que não têm muito potencial, geralmente, né, que têm baixa renda, baixa capacidade de você trabalhar outros produtos. E não é à toa que os grandes bancos, os líderes de mercado, não trabalham aquele segmento específico de mercado, porque não é um segmento muito rentável, né, não é muito interessante. E aí surge a oportunidade para algumas empresas menores, né, entrarem naquele nicho e tentar explorar aquele nicho de mercado, que é um exemplo aí que a gente está falando. Se essa empresa ela teria condições de ser rentável
sem os aportes, né, sem queimar fluxo de caixa, sem queimar caixa, aí é um negócio, até entendo, mas se a empresa não é capaz de gerar lucro com as próprias pernas, vamos dizer assim, aí é um negócio que eu realmente não consigo acreditar. A impressão que fica é que o investidor, seja ele qual for, ele está colocando um capital numa empresa para queimar esse capital, para ajudar essa empresa a crescer, como se fosse uma fogueira que vai fazer a empresa crescer, queimando capital, queimando dinheiro, para poder, daqui a 1, 2, 3 anos, ele vender a participação dele para um outro investidor maior, por um preço maior, porque a participação... Tipo batata quente, assim. É que a batata ela vai é isso. Ela vai aumentando de valor, né? Daqui a alguém vai ficar com a batata na mão, né? No finalzinho geralmente do jogo. É no IPO. Quem ficava com a batata na mão perdia. É o IPO? É o IPO. Mas já foi. Então, É. geralmente essa batata ela estoura na mão, no IPO, na mão do investidor, pessoa física no varejo. Na hora que abre capital na bolsa, não tem mais para quem repassar aquilo. E aí o preço desaba. Se você pegar até mesmo vários exemplos, tem vários exemplos, né, nessa linha de que o preço desabou do IPO para cá, né? Então, essa é a minha ressalva. Não é que essas empresas sejam todas ruins, mas o que eu fico meio cético é com esse modelo onde o cara acha que ele vai ganhar dinheiro, o investidor ele quer ganhar dinheiro na valorização da empresa, achando... vou usar um termo mais chulo, talvez, mas assim, é que ele acha que ele vai ganhar dinheiro numa especulação, comprando hoje e achando um trouxa para vender mais caro amanhã, e aquele trouxa ele compra porque ele acha que ele vai achar um trouxa mais trouxa que ele para vender mais caro ainda depois. Por uma empresa que não gera lucro sucessivamente há anos, só queima capital, e aí fica a dúvida, será que se eu parar de colocar capital, se eu parar de queimar dinheiro, ela vai ficar de pé? Tem empresa no mercado financeiro, tem corretora assim, cara. Tem uma coisa, não vou falar o nome dela aqui, mas tem uma corretora que fala muito mal de gente, que fala muito mal de agente autônomo, fala muito mal. E ela recebe grana direto. Eu fui ver o ticket médio do cliente dela, cara, é R$300, né? E tem milhares de clientes, mas não dá dinheiro, cara. Corretora não dá dinheiro. E toda vez estão colocando grana. E é o que você falou, me parece que estão esperando para vir um grandão tomar, engorda, não sei o quê, aí vai para IPO e... É isso. Bom, é a mesma impressão que eu tenho. Tinha uma pergunta aqui, assim, a última aqui, prometo que é a última. Como fica o mundo do M&A com a situação na Rússia? Eu acho que está falando da invasão. Acho que é disso que ele quer saber, né? O mundo do M&A é para longo prazo, né? Não, enfim, tá lá. O M&A ele leva muito em consideração a perspectiva, né? Mais para médio e longo prazo mesmo. Quero aproveitar para agradecer também a pergunta do Harley. O Harley é um cara super gente boa, gosto bastante dele. Estou lá no grupo do WhatsApp que ele montou, enfim. Trabalha com due diligence e tal. Fica um abraço aí. Assim, eu particularmente, eu já estive em Kiev. Obrigado, eu particularmente já estive em Kiev, na Ucrânia. Quando eu comecei a distribuir software para fusões e aquisições, meu sócio, ele era russo, eram 2 russos, isso em 2014 ainda, e aí eu fui visitar Kiev, porque apesar dos sócios serem russos, eles ficavam situados, a base, a headquarter ficava em Kiev, na Ucrânia, justamente ali do lado, e é onde se tem muita mão de obra de segurança da informação, tecnologia e tal, lá na Ucrânia, né? Foi uma viagem muito interessante, gostei bastante. Mas a verdade é que você fazer negócio com o russo é muito difícil. O russo ele tem uma postura que é muito assim, tudo para mim, nada para você. A postura do russo é muito essa. Até tivemos, apesar de a gente ter tido muito sucesso com esse software lá dos russos, chegou uma hora que eles resolveram quebrar simplesmente o contrato, não respeitaram o contrato e tentaram navegar sozinho. Mas tudo bem, a gente fez a troca, estamos com os americanos, está indo super bem, melhor ainda, o software é até melhor. Mas só para pontuar nessa questão da Rússia, eu não imagino que isso vai afetar muito. Aquela região ali que está em conflito já é uma situação bastante antiga até. Eu acho que a Rússia, os russos, eles principalmente considerando o perfil do governo russo, né, de uma maneira geral, eles têm uma postura de tentar intimidar os adversários, eles têm muito isso na cultura deles, né?
Então, eu acho que isso é muito mais uma questão para tentar intimidar, para tentar ganhar vantagens ali, né? Você tem uma série de questões econômicas envolvidas, naturalmente, senão não estaríamos nessa conversa bélica. Tem uma questão econômica muito forte ali de energia. Mas a área que está principalmente ali em conflito, até onde eu sei, não sou especialista no assunto, mas é uma área que já está há bastante tempo ali, né, brigando, né, digamos assim. Tem uma resistência que é a favor da Rússia, inclusive, naquela região. Então, assim, espero que eles não partam para as vias de fato, mas também não vejo grande impacto disso no mercado de fusões e aquisições, pelo menos no curto prazo. Não imagino. Obrigado, Daniel. Daniel, caminhando para o final aí, queria saber se você quer deixar um recado. O seu WhatsApp já coloquei aqui, seu telefone Bacana. também já coloquei, o seu endereço do site, mas enfim, um recado final aí. Legal, eu quero agradecer aí a presença de todos, eu quero agradecer pelo convite, por todo mundo que está agora assistindo aí a nossa live. Nós vamos disponibilizar essa gravação também depois no canal, no nosso canal no YouTube da Elite Capital. Então, se você também não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, youtube.com/c/Elite Capital. Nós temos vários outros vídeos lá sobre fusões, aquisições, como é que é o processo, enfim, né? Tem até alguns vídeos sobre investimentos também. E, de novo, muito obrigado. Fiquem à vontade para entrar em contato. É um mercado, de novo, como eu mencionei, que é muito dependente de relacionamento. E a gente, para gerar negócios, nada melhor do que a gente conversar. Então, fiquem à vontade para me ligar, para mandar e-mail, para mandar mensagem no WhatsApp e a gente discutir as possibilidades. Tem muita coisa para a gente fazer. Esse mercado é muito carente de bons serviços. Então, dá para ter aí muita oportunidade para a gente trabalhar. Obrigado mesmo. Obrigado aí, Daniel, pela participação. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado a quem mandou as perguntas. Pedir para o pessoal, obviamente, ir lá se inscrever no canal da Elite Capital, do Daniel. Quem não for inscrito aqui no canal do Eslibes, aperta o botãozinho aí e se inscreve. Quem não é filiado ao Eslibes, se filia. Nós já somos a maior associação de assessores de investimentos do Brasil. De longe, a maior associação de investimentos do Brasil. Nós estamos aí com a MP da redução da taxa CVM, que não foi aprovada ainda, precisa ser aprovada até o dia 10 de março, precisa ser aprovada, né? E se não for aprovada, vai voltar ao valor antigo, precisa ser aprovada a MP da redução da taxa CVM. A propósito, pressionem os seus parlamentares, pressionem os seus deputados, seus senadores, liguem para eles, ligue para o Arthur Lira, presidente da Câmara, para que isso saia logo, para que o relator seja escolhido, Delcimar Fraga. E aproveitando também, aí no dia 8 de fevereiro, nós teremos uma live com a deputada Renata Abreu, do Podemos. A deputada Renata Abreu é da Comissão de Defesa e Tributação, que está olhando a MP da redução da taxa CVM, é de lá que vai sair para plenário da Câmara, depois para aprovação em Senado. Tem uma enquete no site do Senado, que é a última instância que vai votar. É muito bom que vá lá sim e vote. Sim, é muito bom que vá lá e vote. Algumas pessoas dizem, não precisa votar lá, tem que votar lá, porque o Senado é o último a aprovar, é lá que a gente vai pressionar no final, então tem que ir lá sim e votar. Bom, gente, é isso. Muito obrigado para quem está até agora aqui. Compartilhe esse vídeo, acho que tem muita informação para que o agente autônomo, né, Daniel, busque outras fontes de receita. Ele precisa ter outros lugares para... Minha avó falecida, 2 dias, não vou esquecer tão cedo, pô. Ela dizia, é muito ruim uma família onde todo mundo come numa panela só, né? Tem que ter pessoas trabalhando em vários segmentos, tal. Todo mundo médico não pode, todo mundo advogado não pode. E isso vale para uma empresa de agente autônomo. Você não pode ter só uma fonte de receita. Você não pode ter só um lugar para você pegar o seu dinheiro. E eu vou dizer por experiência própria, a receita de M&A, né, que seja 1%, 2%, que seja 1.500.000, é uma porrada que você recebe. A gente fica rico com essas receitas. As receitas do agente autônomo vão pagar suas contas. A receita do M&A é que você vai dar a porrada. E você está perto do seu cliente. Esse é o maior valor que tem. Ele confiar em você, você ser o homem dos negócios, o homem dos investimentos. Bom, gente, muito obrigado. Saúde e paz. Abraço a todos. Até o dia 8 de fevereiro aí com a
Renata Abreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.